seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você agora vai aprender os 9 mecanismos de defesa que evitam, de certa forma, o seu sofrimento, porque eles fazem com que você não encare de frente certas realidades, mas que também podem gerar inúmeros prejuízos na sua vida e consequências mais severas. Então é de extrema importância que você compreenda esses mecanismos, porque no primeiro momento eles podem minimizar a sua dor, o seu desconforto, mas não são capazes de te curar, de te proteger profundamente. Então você pode vir a se autodestruir emocionalmente e até fisicamente se você não compreender esses mecanismos. E uma vez que você compreende, você vai poder olhar realmente para o que está acontecendo com você. Então, antes de eu falar desses mecanismos de defesa, eu vou ter que te dar uma explicação básica sobre a mente humana, sobre o inconsciente na perspectiva da psicanálise. Para a psicanálise, existe o id, o superego e o ego. O id é onde está o nosso inconsciente, aquilo que a gente não quer ver, nossos impulsos, nossos desejos e a nossa criatividade, aquilo que nós não temos certo controle, aquilo que está abaixo da nossa consciência, daquilo que a gente consegue mensurar com a consciência. O ego é a função sua, é você, o eu capaz de raciocinar, de intermediar entre os impulsos do id, que esses impulsos, esses instintos, e do superego. Então a terceira mente seria o superego. O superego são todos os valores morais e éticos que você recebeu da sociedade, dos teus pais, da sua educação. Então são as regras que foram impostas pela sociedade no estilo de você tem que agir assim, você tem que pensar assim, você tem que se comportar assim. Então nós desenvolvemos 3 tipos de ansiedades, segundo Freud. A ansiedade da realidade, que significa você está com medo de ser mordido por um cachorro, por exemplo. Você tem medo de cachorro e você está perto de um cachorro. Então isso vai te gerar uma ansiedade. É uma ansiedade real, medo de se ferir realmente. Você, por exemplo, pode ter medo de altura. E se você estiver num lugar onde você esteja exposta à altura, você vai sentir uma ansiedade da realidade, porque você está diante daquela situação. E a maneira de minimizar essa ansiedade seria você se afastar realmente disso que provavelmente é o perigo real para você, até você se fortalecer emocionalmente ao ponto de conseguir enfrentar esses medos. Aí existe a ansiedade neurótica, que aí é quando você teria um medo inconsciente de você ser dominado pelos impulsos do seu id, ou seja, ser dominado pelos seus impulsos inconscientes. Então, digamos que o seu id é onde tem os desejos sexuais, muitas das vezes. Então, você está perto de um homem ou de uma mulher que você acha atraente, e aí você começa a ficar nervoso, porque você não quer deixar que isso transpareça em torno de você. Então isso surge uma ansiedade na frente daquela pessoa, que é o medo de deixar transparecer aquele seu tesão, aquele seu desejo. Isso seria um exemplo, mas podem ser vários outros exemplos. E o medo, a ansiedade moral, é quando você tem medo de ter os seus valores pessoais cortados, ultrapassados, como esse mesmo. Digamos que você é evangélica, e aí você recebeu uma educação religiosa de que não se pode olhar para outros homens, que o simples fato de você olhar para um homem já é pecado. Isso, o seu inconsciente, os seus instintos de vida, os seus impulsos do id vão fazer você olhar para outros homens e às vezes até desejar, dependendo da interação que você tiver com essas pessoas. E aí você vai ficar se culpando, se condenando por isso e se sentindo ansiosa por simples fato de pensar nisso e medo até de chegar a pular a cerca realmente, acabar traindo seu cônjuge e quebrar seus valores morais, éticos, religiosos. Então isso gera ansiedade, quando a gente tem medo de ultrapassar os nossos
limites morais e éticos ou de ceder aos nossos instintos. Aí, dito isto, existem 9 mecanismos de defesa para que a gente não se depare, para que a gente não enxergue aquilo que está acontecendo dentro da gente. Eu vou relatar muito brevemente sobre cada um deles para vocês. Então, por exemplo, o primeiro mecanismo de defesa é a negação. É quando você se recusa a admitir ou a reconhecer que algo está ocorrendo ou ocorreu. Como, por exemplo, esse exemplo que eu te dei de você ser evangélica e sentir desejo por uma outra pessoa que não seu marido ou a sua esposa. Então a negação aqui seria: eu jamais senti desejo por outros homens. Eu jamais olho para outros homens. Ou seja, você fica na negação de algo que é natural, que é instintivo. Ter esses impulsos, esses desejos por outras pessoas. Eu, por exemplo, não fico na negação. Eu sei que eu tenho desejos por outras mulheres. Eu sei que a minha mulher vai achar outros homens atraentes. Agora, ficar na negação não significa que você tenha que ceder a esses impulsos. Mas nós temos que ser coerentes e admitir que olhamos, que admiramos, que sentimos desejo, que sentimos atração por outras pessoas e que está tudo bem. O fato de eu ter a atração ou de eu olhar para outras pessoas não significa que eu tenha que ceder a esse impulso. Mas a gente tende a negar porque a gente tem medo, lembra da ansiedade neurótica, a ansiedade do id, o medo de que esses impulsos tomem conta de você e você acabe ultrapassando os seus valores morais? Por isso que você acaba negando certos sentimentos. Isso acontece muito também, essa negação, quando a gente perde algum ser. A pessoa perde alguém que ama, por luto, alguém que você ama morreu, e a pessoa não quer aceitar que aquela pessoa morreu, ela fica na negação. Às vezes na barganha, né, dizendo que não deveria morrer, que volta, que você vai mudar, enfim, a pessoa não quer aceitar, ela nega a realidade como ela é. E isso é muito prejudicial, porque nós não fomos feitos para viver na fantasia. Nós não fomos feitos para viver na mentira. A gente precisa aceitar a realidade como ela é, enxergar os seus impulsos, os seus desejos sexuais, você precisa enxergar a sua maldade, você precisa enxergar a sua inveja, você precisa enxergar a sua gula, você precisa enxergar as suas limitações, porque se você negar isso, você não vai conseguir evoluir. Só quando a gente consegue admitir e enxergar, a gente muda. O segundo mecanismo de defesa. Vai anotando aí, ó. Anota no seu caderno para você não esquecer, para você pesquisar mais sobre isso. É o deslocamento. Então isso é uma transferência de sentimentos e das frustrações para algo ou alguém que você considera menos ameaçador. Por exemplo, você está no seu trabalho, aí o seu gerente grita com você: "Seu imbecil, você não faz nada direito". E aí você, por medo de perder o seu trabalho, você não vai gritar com o seu gerente. Digamos que esse seja o seu caso, porque tem pessoas que gritariam de volta, mas digamos que esse seja o seu caso, você se acovardasse diante dessa situação. E aí provavelmente você faria um deslocamento, ou seja, você jogaria a raiva que você sentiu, a frustração que você sentiu do seu gerente no teu filho, na tua esposa, em alguém ou em algo que você considera menos ameaçador. Então tem pessoas que pegam e quebram materiais, quebram coisas, xingam os empregados, xingam pessoas que estão abaixo delas, porque elas estão deslocando a raiva, a frustração que ela teve daquela autoridade para algo que ela considera menor do que ela. Então isso é o deslocamento, ou seja, isso é infantil, isso é equivocado, isso é errado, mas é assim que muitas pessoas fazem, porque elas não querem admitir aquela fúria, aquela raiva contra aquela figura, porque se ela admitir a raiva contra aquela figura, ela vai ter que admitir para ela mesma que ela é medrosa. E admitir que ela é medrosa, então vai gerar uma ansiedade neurótica ou uma ansiedade moral, porque ela criou uma imagem dela, por exemplo, de que ela é muito corajosa. Então ela iria quebrar a imagem de ser corajosa. Ou se ela admitir que ela é medrosa, ela tem medo de se perder da sua possível imagem de coragem e se tornar uma pessoa muito medrosa. Tá conseguindo compreender? Aí a pessoa desloca o pensamento. A terceira forma de mecanismo de defesa,
que é quando você foge da realidade, você fica tentando burlar a realidade. É quando você vai para a intelectualização. É quando você procura avaliar as coisas de forma fria e distante. Você tenta arrancar o seu sentimento, como se fosse possível arrancar os nossos sentimentos, como se nós fôssemos robôs, máquinas que não sentissem. Então tem pessoas que chegam para mim e chegam racionalizando. Por exemplo, Francisco, eu vim fazer terapia e eu estou sofrendo, eu estou triste porque eu separei. Me fala uma coisa para eu poder deixar de ficar triste. Arranca essa tristeza de dentro de mim. A pessoa racionaliza, ela acha que eu vou dar uma fórmula mágica para ela, ou ela quer pensar de longe, enfim, tentar se afastar daquela tristeza. Isso é impossível. Você é humano. Se você passou por uma situação delicada, você vai sentir sentimentos. Ou seja, você vai sentir amor, você vai sentir alegria, você vai sentir raiva, você vai sentir angústias. Então não racionalize as suas emoções, procure senti-las realmente. Elas são impulsos, elas são energias reais. Se você foge dessas emoções tentando racionalizá-las, intelectualizá-las, fazendo intelectualização, você está fugindo de você mesmo. E aí o seu ego, que é o seu eu, o ego aqui é diferente do ego como algumas crenças religiosas pregam por aí. O ego seria uma coisa ruim na crença religiosa. Para a psicanálise, o ego é bom, o ego é positivo e você tem que fortalecer o seu ego. Porque o que significa fortalecer o ego? Significa que você está fortalecendo o seu eu. Ou seja, você vai ter domínio sobre os seus impulsos do id, os seus impulsos inconscientes, e você vai ter domínio e controle sobre as formas inquisidoras, os padrões sociais que muitas das vezes são retrógrados. Então você vai ter capacidade de raciocinar e de tomar decisões assertivas se você tiver um ego forte. O ego forte representa autoestima, representa capacidade de raciocinar com clareza e de não ser vítima dos mecanismos de defesa, esses que eu estou falando para você. Então, nesse caso aqui da psicanálise, o ego é importante. Nessa perspectiva teórica e intelectual. Espero que você esteja compreendendo. A quarta forma de mecanismo de defesa, de você fugir da realidade, é a projeção. Então, tem pessoas que projetam fora aquilo que está dentro dela. Então, digamos que você é uma pessoa muito vaidosa e você não se reconhece sendo uma pessoa vaidosa. Então, quando você enxerga pessoas que são vaidosas, você fica com raiva. Você fica chateado, você começa a falar mal daquelas pessoas. Nossa, que pessoa vaidosa, que pessoa arrogante. E aí você fica chateado com qualquer coisa que a pessoa faça, mas na verdade essa arrogância, essa vaidade está dentro de você. Só que você não consegue enxergar dentro de você, você só enxerga fora. De regra geral, tudo aquilo que tira a sua paz, tudo aquilo que gera em você uma reação emocional muito impulsiva, seja raiva, seja tristeza, seja angústias, ou seja, tudo aquilo que gera em você uma repulsa, emoções muito fortes, é porque provavelmente você está projetando. Ou seja, você não está querendo enxergar o mal que existe dentro de você e você está projetando fora. Você está vendo fora. Eu vou dar um exemplo meu de uma projeção que eu fiz, que essa foi muito interessante. Todos nós temos o lado do braço maior do que o outro, às vezes 1 centímetro, 3 centímetros, alguns têm mais, 4 centímetros, um braço maior que o outro. E aí, um belo dia, eu estava no metrô e entrou um jovem dentro do metrô e ele tinha um braço maior que o outro, porque ele botou as mãos paralelas assim no corpo dele, então eu vi que uma mão era maior que a outra, igual você pode ver aqui no vídeo. E aí eu olhei para aquilo e eu achei estranho, e meio que eu julguei aquele garoto. Eu falei, nossa, que coisa estranha, um braço maior que o outro. E aí eu fui fazer um terno para mim, sob medida, então se mede o tamanho do nosso braço para poder o terno ficar bonito no seu corpo. E, pasmem, eu tenho um braço maior do que o outro, 2 centímetros. Então eu projetei aquilo que existia dentro de mim no outro, eu não conseguia enxergar o meu braço maior.
Isso é real. Então aquela frase de Jesus quando você enxerga um argueiro no olho do outro, você precisa tirar a trave que está no seu olho. É basicamente isso. Projeção tem a ver com isso. Você enxerga no outro o mal, mas que está dentro de você e você não quer enxergar. Então isso pode ser para coisas simples, como essa da aparência física, como para coisas mais severas, emocionais, que aí você só vai conseguir perceber realmente se você estiver estudando a fundo o que é projeção e principalmente, se você estiver fazendo terapia. Sem fazer terapia, você não conseguirá perceber suas projeções e você vai achar que o mal está no mundo quando na verdade está dentro de você. E muitos dos sofrimentos e dos problemas que você vive é por causa das projeções que você faz. Se você enxergar a sua projeção, você para de sofrer. Você para de sofrer com gente corrupta, você para de sofrer com gente imbecil, você para de sofrer com gente mesquinha, você para de sofrer nas suas relações, porque você para de projetar. Então é muito sério o estudo da projeção. É um dos estudos mais bonitos que existem e isso no processo terapêutico eu consigo mostrar para você com muita profundidade o quanto você projeta, mesmo que você não perceba, porque na verdade você não percebe. Você vai achar aqui que você não projeta, que só os outros fazem isso. Porque assim, é por isso que a terapia liberta as pessoas. A terapia faz as pessoas se enxergarem mais, ficarem mais sábias. Porque você começa a enxergar as suas traves que você não quer enxergar. E geralmente você fica enxergando argueiro nos olhos dos outros. Então quando Jesus falou isso, ele falou uma grande verdade. Nem existia a psicanálise na época. Ele já estava psicanalizando as pessoas, porque era um ser muito sábio, né? Um ser com muita sabedoria, com muita sanidade, então já conseguia perceber esses aspectos. A quinta forma de postura, de mecanismo de defesa é a racionalização. É quando você evita entrar em contato com o motivo real para um sentimento ou comportamento que você esteja sentindo e você cria uma justificativa que é falsa. Você tenta racionalizar aquilo. Então, por exemplo, seu marido te trai. Aí, em vez de você reconhecer que realmente ele traiu por causa dele, porque tem a ver com ele, aí você vai racionalizar. Não, ele me traiu. Bom, isso é um exemplo, mas não quer dizer que você tem que racionalizar e entender. Aí você vai botar a culpa em você. Ah, ele me traiu porque eu não transo direito. Ele me traiu porque eu deixei de fazer o café dele da manhã. Ele me traiu porque eu passei a dizer nãos para ele. Tem situações e situações, mas eu acho que isso aqui é para tentar ilustrar para você o que seria essa racionalização. Ah, o país quebrou porque botaram o Lula no poder. Ah, o país quebrou porque botaram o Bolsonaro no poder. Como se o país fosse dirigido por Lula ou por Bolsonaro. Como se não fossem os empresários que levassem as suas empresas. Então você tira a responsabilidade de você e coloca fora, coloca no externo. Tá sempre no mundo, o mal está sempre no mundo e você nunca traz para você. Você traz racionalizações que muitas das vezes são falsas. A quinta forma... 3, 4, 5. A quinta forma de defesa do ego, de mecanismo de defesa, é a formação reativa. O que seria essa formação reativa? Você comporta-se de maneira contrária àquilo que você está sentindo. Então, por exemplo, você está com muita raiva, porque você descobriu uma traição. Eu vou usar esse exemplo de traição que fica mais fácil. Você descobriu que seu marido te traiu. Aí, isso dá raiva, você tem muita raiva porque você dedicou a sua vida inteira para esse cara e ele vai lá e te faz uma sacanagem dessa. Mas a formação reativa seria você esconder a raiva que existe dentro de você. Aí você tenta manter uma imagem de boazinha, de santinha, e você diz que está tudo bem, que perdoou, que você o ama, e que isso todos os homens fazem, e que isso não é o fim do mundo. É uma formação reativa, significa que você não admite a raiva, a ira, a mágoa que você está. Você age completamente o oposto do que você está sentindo. E isso você esconde de você mesmo, então isso vai gerar inúmeros problemas para você. Você começa a perder o tesão,
começa a perder a libido, o desejo, e achando que perdoou, que está tudo bem, quando na verdade você está usando um mecanismo de defesa para não admitir a sua fúria, a sua raiva e etc. Regressão. Regressão é uma outra forma de mecanismo de defesa, é quando você regride, você perde a sua... Você está, por exemplo, com 50 anos e acontece uma situação difícil na sua vida e você regride as fases iniciais, a fase oral, anal, que seriam outros mecanismos lá do Freud que eu não vou explicar aqui, mas um exemplo claro assim, ó, você é um adulto e você passa a se comportar como criança, então você vai se entregar demais à bebida, à comida, ao cigarro, seria a fase oral. Ou você passa a xingar demais as pessoas, ou a se vitimizar demais. Você tem um comportamento infantilizado, você regride a sua idade. Isso nos campos de batalha, de guerra, por exemplo. Essa regressão é quando um soldado ele leva um tiro, então muitas das vezes ele cai no chão chorando igual uma criancinha. Mamãe, mamãe, por favor, me socorre, mamãe, mamãe. Isso seria a regressão. Quando se bota pressão na pessoa, pressão da vida real, das situações difíceis, a pessoa tende a regredir. Então ela não tem respostas para resolver seus problemas, respostas adultas, maduras. Ela age de forma regressiva, infantilizada. Isso seria a regressão. Sétima, oitava forma de defesa do ego, de mecanismo de defesa, quando você... Lembrando que esse mecanismo de defesa é só um nome técnico, mas não está te defendendo de nada, pelo contrário, está te enfraquecendo. Está te tornando cada vez mais frágil. Você precisa reconhecer isso para sair da fraqueza, porque esse é o caminho que geralmente você recorre e isso é disfuncional. O Freud defende essa forma de funcionar para dizer assim, ó, é importante que o seu ego haja dessa forma para que você não enlouqueça, para que você não perca a sua sanidade. Então ele tem essas reações, esses mecanismos, e aí durante a terapia você vai conseguindo fazer a pessoa se libertar desse mecanismo de defesa e torná-la mais madura, o ego dela mais forte para ela encarar a realidade sem fantasias, sem essas fantasias, que mecanismos de defesas que eu estou te explicando seriam fantasias. Então, para vocês que acompanham o meu trabalho há mais tempo e que me escutam falar muitas vezes que nós temos que sair das fantasias, eu estou me referindo a isso aqui também, a esses 9 mecanismos de defesa, entre vários outros. Que em outro momento eu gravo um vídeo para você falando a respeito. Então, outra forma de você reprimir, de você se defender de forma patológica, é a repressão. É quando você pega os pensamentos e sentimentos desconfortáveis que acontecem com você e você joga por inconsciente, você não quer ver. Ou seja, você está vendo ali que o seu marido está te tratando mal. Você está vendo que o seu casamento está fodido, que não presta mais, que está um horror. Mas você reprime isso, você não quer enxergar. Então você fica tentando criar 1000 defesas. Ah não, tá tudo bem, ele é assim mesmo, ele está estressado por causa do trabalho, é uma fase nova. Ou seja, você reprime o sentimento de frustração da relação, você reprime o sentimento de tristeza, de mágoa. Você não quer ver, você não quer enxergar, então você reprime a dor, você reprime aquilo que está diante dos teus olhos. Não enxerga o que está diante dos teus olhos. E aí vai usando uma palavra muito das pessoas, você vai empurrando com a barriga aquilo que não funciona mais. Você vai tendo comportamentos que são disfuncionais, que não vai resolver, e você fica esperando o conto da carochinha, você fica esperando que milagres aconteçam, que a vida melhore, sem você ter uma postura adulta, sem você olhar para a realidade, sem você se posicionar. Ou seja, você faz pactos com a mentira, por causa da repressão. E por fim, para finalizar, que para Freud esse mecanismo de defesa seria um mecanismo maduro, já seria uma coisa mais saudável para o ego, que é a sublimação.
A sublimação é quando você sublima um impulso destrutivo e você torna ele mais aceitável socialmente. Você converte comportamentos inaceitáveis para comportamentos aceitáveis. Exemplos para ilustrar. Digamos que você é uma pessoa muito agressiva. Você quer bater e agredir todo mundo. E aí você não pode fazer isso. Você substitui isso. Você não sai batendo nem agredindo todo mundo. Mas você vai fazer boxe. Você vai fazer luta para poder jogar a sua agressividade nas pessoas. Digamos que você tem vontade de cortar pessoas, de abrir pessoas, de matar pessoas. A sublimação seria você se tornar médico, porque aí você vai poder ser, além de valorizado, ganhar muito bem por isso, continuaria cortando as pessoas, só que sublimado, em vez de para matar, para salvar vidas. E assim sucessivamente, isso seria a sublimação. Então esses são os 9 mecanismos de defesa. Eu espero que tenha ficado claro para você que eles são importantes para você não enlouquecer, segundo a teoria de Freud, mas no meu ponto de vista eles são atitudes infantilizadas. Aquilo que você me escuta falar muitas das vezes, atitudes infantis, você precisa ter as atitudes maduras. Então esses mecanismos de defesas são mecanismos infantilizados, que pode te proteger de enlouquecer, pode te proteger de sentir fortes dores emocionais no primeiro momento, mas que não te fazem amadurecer realmente. Você só consegue amadurecer, você só consegue se tornar uma pessoa mais forte, saudável, equilibrada, quando você substitui esses mecanismos de defesas pela realidade realmente. Você para de criar essas fantasias, você para de criar essas fantasias e enxergar a realidade como ela é. Trabalhar com o princípio da realidade, com o pezinho no chão, com lógica, sem fugir dos sentimentos, sem fugir das situações, enfrentando realmente. Então, você que faz o meu curso Sabedoria Existencial, quando eu falo sobre o enfrentamento pessoal e para a vida, enfrentar a vida como ela é disso que eu estou falando, enfrentar a vida como ela é, sem esses mecanismos de defesa, sem essas amuletas psicológicas, enxergar a realidade como ela é. Isso é o que vai tornar você emocionalmente maduro, saudável, equilibrado e tendo uma vida cada vez mais harmoniosa. Um adulto espiritualizado, como um Cristo, que não precisa fazer a psicanálise para perceber e já falar sobre esse mecanismo de projeção lá atrás. Sabe, Jesus ele não tinha esses princípios, essas posturas de autodefesa. Você viu, ele enxergou que Judas iria trair ele sabia que o Pedro iria negá-lo, ele sabia que iria morrer crucificado, ou seja, uma pessoa que não fica na racionalização, nesses 9 mecanismos de defesa que eu te expliquei, como Jesus, ele olha a realidade como ela é, sem se infantilizar, sem cair na regressão. Pelo contrário, ele olha com clareza, ele olha com firmeza e ele enfrenta a realidade como ela é. Porque não adianta ir para os mecanismos de defesa, porque a realidade vai se impor de qualquer forma. Então uma pessoa espiritualmente madura, espiritualmente equilibrada, ela faz o que Jesus faz. Ela encara a realidade como ela é. Se vai ser traído e tem que olhar para isso. Não adianta ficar fazendo firulas, achando que não existem traíras. Existe o traíra e você vai enxergar ele. Não adianta achar que aquele seu discípulo, que é corajoso, que você ama, que ele realmente vai fazer tudo. Você consegue perceber se ele realmente vai te negar pela postura dele. Então é ter essa visão realista da vida. É saber que as pessoas são infantilizadas. Quando ele disse na hora da morte ali, Pai, perdoai-vos, Jesus falou. Quando Jesus falou, Pai, perdoai os humanos, eles não sabem o que fazem. Ele estava enxergando a realidade como ela é, enxergando a infantilidade espiritual, emocional, psicológica do ser humano naquela época e até hoje. Até hoje, nós somos seres humanos muito infantilizados e imaturos. A gente precisa amadurecer realmente, a gente precisa evoluir espiritualmente. E se você deseja ter essa maturidade de Jesus, se caminhar nessa direção dessa maturidade, dessa postura adulta, eu te convido
a fazer o meu curso Sabedoria Existencial. O link está aqui abaixo. É um curso profundo, com a metodologia profunda, para te ensinar a encarar a vida como ela é, sem esses mecanismos de defesa, sendo uma pessoa mais madura, mais equilibrada, mais sábia. Esse é o meu convite para a sua vida. O melhor investimento que você vai fazer na sua vida é fazer o curso Sabedoria Existencial, um curso simples, direto ao ponto, com uma linguagem muito mais simples do que a que eu usei aqui, porque aqui eu ainda estou usando muitos conceitos, muitas terminologias que, se você não está habituado, você fica meio perdido. Se você já conhece essas terminologias, fica mais fácil compreender. E se você ouviu essas terminologias pela primeira vez, assista mais vezes para você ir se habituando com essa linguagem, que aí isso vai ficar mais claro para você. Ou pesquisa no Google também cada um desses mecanismos que eu falei de defesa, que aí você vai conseguir se criar intimidade com isso e se torna fácil. Mas você quer amadurecer realmente? Você quer evoluir espiritualmente? Você quer evoluir como pessoa? Você quer melhorar a sua vida? Você quer aperfeiçoar a sua vida em todas as áreas? Faça o curso Sabedoria Existencial. Ele será um divisor de águas na sua vida. O link está aqui abaixo. Vem para essa transformação de vida. Gratidão e até o próximo vídeo. Aproveita, compartilha com pessoas esse vídeo, deixa teu comentário, dá o teu joinha para que chegue a mais pessoas.